obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos aqui, obrigado por nos trazer e pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra, de aprender um pouco mais do Senhor. Obrigado porque é Teu Espírito Santo que nos traz o aprendizado e que o Senhor nos traga a sensibilidade para aprendermos, ó Deus, e praticarmos a Tua Palavra, mesmo com as nossas limitações. Assim nós te agradecemos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Bom, eu trouxe hoje uma reflexão, um estudo para nós aqui com o seguinte tema: conhecer a Jesus nos torna cidadãos de dois mundos. Concordam com isso? Antes de Cristo a gente vive só uma realidade o quê? Mundana, nós vivemos no mundo. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós agora também temos um outro mundo. Aliás, nós partimos já desse mundo para o outro espiritualmente. Então, ou seja, conhecer a Jesus vai nos tornar cidadãos de dois mundos. Hernandes Dias fala de uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu concordo com eles plenamente. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e quando a gente tem um encontro com Cristo, a palavra nos ensina que nós somos cidadãos dos céus também e estamos aqui como peregrinos. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Certo, né? O que acontece? Muitas das vezes, o que falta nas pessoas que agora são participantes desse mundo é a compreensão do todo da vida cristã. Porque para muitas pessoas a vida cristã nos desconecta da realidade do mundo, nos fazer viver uma vida dupla, onde a nossa espiritualidade se desassocia da nossa vida cotidiana. Por isso aí que vem a expressão, a partir desse pensamento, dessa desassociação entre a vida espiritual e a vida do outro mundo que nós já nascemos inseridos nele, surge a ideia de vida secular e vida cristã. Um problema muito sério nessa questão, irmãos. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia nos ensina que nós estamos neste mundo, mas somos dele, e ao mesmo tempo ela nos coloca com a responsabilidade de sermos sal e luz do mundo, ou seja, representar a causa de Cristo através de nossas vidas, onde quer que estejamos. E
Então nós devemos estar no mundo, mas não nos envolvermos com o mundo em todas as esferas de nossas vidas. Mas não tem como desassociar a espiritualidade de um mundo agora que nós passamos a servir, desassociado da que nós fomos inseridos. E é pensando sobre isso que eu gostaria de desenvolver o assunto. Quando a gente vai aqui para Timóteo, o texto de Timóteo, qual que é o contexto do texto de Timóteo que nós lemos, né? Depois aqui diz alguns estudiosos, depois que o apóstolo Paulo falou sobre a correta motivação do ensino, da doutrina e da batalha que Timóteo deveria travar com os que distorciam o uso das escrituras e a compreensão prática do evangelho, ele agora também começa a tratar das questões práticas do culto público, né, Timóteo, e da organização do povo de Deus na igreja. Então, ou seja, a gente vai tratar de um assunto aqui que é polêmico, que não se fala muito nas igrejas, dentro de um contexto onde Timóteo está falando, ele está tratando da igreja, mas ele está querendo também associar que a vida prática da igreja tem que refletir no mundo, né? Então, neste texto, Paulo vai posicionar as obrigações dos cristãos quanto à sua vida secular, enquanto cidadãos deste mundo e como povo de Deus em relação aos governantes. No texto ele está falando sobre a liderança da igreja, mas em algum momento ele vai associar a liderança da igreja também com a liderança secular, que hoje é os nossos governantes, pessoas que estão envolvidas na política, certo? Irmãos, como a gente vai falar sobre envolvimento nosso na política, eu não vou abrir aqui para a gente defender partido A ou partido B. Eu já tenho a minha opinião, em algumas áreas da política eu já tenho a minha opinião política, mas não vou manifestar aqui em público, porque não é essa a finalidade nossa aqui. Nós vamos pegar recursos da palavra de Deus para como a gente lidar com a questão política. Isso não é só na política, é dentro da igreja, né? E aqui Paulo está preparando Timóteo para o trabalho ministerial. Então, ou seja, e na política o cristão deve se envolver também? O que vocês acham? O cristão deve envolver com a política ou não? Sim, tem que dar sua opinião, votar. Não tem jeito de não envolver, porque nós votamos. Né? Nós votamos. Então, ou seja, automaticamente, querendo ou não, por mais que a pessoa não goste, ela tem que ir lá, nem que seja para anular o voto, mas ela tem que ir lá, né, exercer o papel de cidadão. Ou seja, nós temos uma responsabilidade. Já teve casos assim, de muitos votar em branco e aqueles votam em branco favorecer aquele que... Na igreja nós fazemos isso, né? Quando é a eleição de presbítero e diácono, a gente não vota. Então, ou seja, como devemos nos portar? Agora vamos levantar algumas perguntas aqui para a gente entrar nesse tema. Como nós nos devemos portar diante das circunstâncias que vivemos em nosso país ultimamente? Certo? O que Deus espera de nós enquanto seu povo neste mundo? É outra pergunta. E por último, somos cidadãos de dois mundos e por isso precisamos entender o que a Bíblia tem a dizer para nós sobre isso. Então, o que nós devemos fazer? Começar um debate aqui com o Tiger? É isso que eu começo a fazer política? É assim que eu começo a fazer política? Começar a expressar a minha opinião contra a do Zé Carlos? Como que a gente começa a fazer política? O crente orando. Olha o texto. Nós não estamos olhando na Bíblia? O que Paulo vai dizer para Timóteo lá? Primeira coisa. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de quê? Súplicas. De que mais? Orações. De que mais? Ações de graça. Vocês viram que uma coisa, súplica é uma coisa, oração é outra coisa. O que mais que ele vai citar aí? Intercessão é outra coisa. Porque ele está pondo vírgula, né? E ações de graça.
Para quem? Em favor de quem? Todos os homens. Então ele não está falando para a gente desassociar a nossa vida espiritual aqui da vida que as pessoas deram o nome de vida secular. Né? Porque não é assim a perspectiva divina de Deus para as nossas vidas. Então o que nós devemos fazer, irmãos, antes de tudo, é orar, interceder e agradecer a Deus pelas autoridades, orar por elas. Paulo vai chamar os cristãos e os posicionam dentro da vida secular como aqueles que devem clamar a Deus pelas autoridades. Então aqui Paulo já está dizendo para nós sobre a nossa responsabilidade da igreja em respeitar e clamar a Deus pelos nossos governantes e liderança. Não está desassociando a igreja com o mundo, não. É para a igreja orar pela liderança, toda a liderança, em favor de todos os homens, e se estender essa oração, essa vida que nós temos aqui religiosa, também na política. Então, sendo que todos estão investidos em autoridade diante da sociedade. Então, o nosso maior erro, quando a gente está lá no nosso trabalho e se levanta um assunto político, a gente não ora. A gente já entra com o nosso posicionamento. Né? Quem trabalha na área comercial aí sabe que todo dia ele está assistindo isso. A gente está vendo a guerra política que está tendo aí. E aí eu abro aqui um parênteses, que as pessoas ultimamente estão preocupadas só com o cargo maior da política, que é a presidência, né? Estão se esquecendo que o presidente é só um bonequinho lá, né, que tem alguns poderes, mas quem faz o negócio acontecer mesmo é deputado e senador. Isso não tem se falado, certo? Então, ou seja, aí fica essa discussão entre fulano de tal, fulano de Betral, né? Os dois lá, briga, e todo mundo só preocupado com isso. Mas a grande questão é que nós não oramos, nós não intercedemos. Não adianta a gente querer falar aqui que a gente ora aqui muito superficialmente na igreja. A gente não levanta, a gente não tem uma preocupação de jejum, a gente não tem uma preocupação de clamar, a gente não tem. Agora a igreja, na minha opinião, precisava de dia e noite estar em oração por isso, né? Porque nós vamos ver aqui mais no decorrer do estudo que tem muito texto bíblico que traz consequências sérias para uma má autoridade, tanto para o mundo espiritual como para o mundo, né, que nós estamos inseridos. Então o costume, quando a gente olha para o texto aqui, o costume daquela sociedade era cultuar e venerar o imperador romano. E a oração pelo imperador era um ato de cidadania, né? Paulo coloca aqui a oração como algo necessário ao exercício da cidadania romana, mas a adoração ao imperador era algo que deveria acontecer. A adoração ao imperador era algo que não deveria acontecer. Ou seja, Paulo está quebrando o paradigma na cultura, porque a cultura era contra as verdades bíblicas. Nós temos que orar pela política, mas nós não temos que orar idolatrando o imperador. Vocês estão entendendo? Então, pois o imperador ou qualquer outra autoridade era alvo da misericórdia de Deus, é o que Paulo está ensinando, como qualquer homem. E olha, você anda na rua, você vai ver que tem gente que não só idolatra, mas faz um monte de coisa por causa de homens na política. Eles não são Deus. Se não for misericordioso, eles não vão resolver o problema do país. Mesmo com a boa intenção, eles são pecadores. E o que Paulo está quebrando lá em Roma é o que nós precisamos também ter em mente no ensino que ele está deixando aqui para Timóteo. Então Paulo quebra o conceito de divinização do império, mas posiciona o cristão como cidadão que precisa buscar o bem-estar social e dos governantes. Vamos estar abrindo alguns textos aqui. Vou pedir Zé Carlos que abra em Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 4.
ao 9. Leia, por favor, José Carlos. Jeremias, capítulo 29, versículo 4 ao 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e o dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, assim diz o Senhor dos Exércitos, não vos enganeis, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Aí, onde esse povo está aí? Onde Jeremias está profetizando, onde eles estão? Cativeiro, Babilônia. E quais são as recomendações de Deus para o povo? Mesmo vivendo num contexto onde é totalmente fora dos ensinamentos deles, Deus está falando para eles buscar a paz. Para aquela cidade era sinônimo de paz para o povo de Deus. Então Deus fala, ó, plantar, multiplicar, buscais a paz, porque buscando a paz, mesmo no cativeiro, vocês vão ser abençoados. Né? Então, por que? A primeira pergunta foi: o que devemos fazer em relação à política? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, alguma complementação? Alguma sugestão? Não, só comentário. Esse dia eu peguei assim, me deparei com dois irmãos, né? Começou até pausadamente um falando, aí foi exaltando, sabe? Um é bolsonarista do outro. Aí, nossa, depende assim, aí o outro não é do pula mais, não, deixa, né? E aí ficaram na frente de gente, vamos orar, né? Aí a mamãe, vocês têm que orar, porque ficar brigando, vai brigar os irmãos e eu vou orar. Temos que orar, irmãos, não temos outro recurso, né? No meu trabalho, tem um cliente que sempre vai lá e diz assim, dá uma esticadazinha, porque ele sabe que o patrão é de um e ele de outro, né? E ele dá uma esticada. Aí, assim, ele chegou lá e tinha um outro cliente, começaram a se guiar e ver e tal. Aí você falando na questão de a gente orar, eu também tenho a minha opinião, né? Eu sei, mais ou menos onde eu quero chocar. Mas a intenção minha era chegar lá e defender o que eu estava defendendo na minha opinião. Sempre assim. A opinião da gente é essa, o desejo da gente é esse, é chegar e falar. Logicamente não entrei na discussão dos dois, não para discutir, é simplesmente uma conversa dos dois, mas aí isso me fez eu pensar assim, se eu fosse entrar no diálogo de coisa, às vezes eu entraria para defender a minha opinião, entendeu? Ao invés de orar, ao invés de interceder, de colocar primeiro o que Deus tem para nós. Eu, como cristão, às vezes eu entraria É sério, irmãos, a gente tem que começar a despertar para isso, porque está virando uma guerra, as pessoas estão virando inimigas uns dos outros, e nós estamos deixando o lado cristão, não, o lado humano o mundo humano falar mais do que o mundo espiritual. Então, ou seja, a gente se envolve na política, começando, a gente só começa a envolver com política orando e fazendo o que Paulo está dizendo aqui, né?
E a outra pergunta é: por que devemos fazer isso? Versículo 2, olha só. Por que a gente tem que se envolver com político? Em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O fruto. Por que nós devemos envolver com político? Em primeiro momento, orando, não brigando com os outros, não querendo colocar a minha opinião na vida dos outros. Se eu tenho, porque a gente sabe que é o seguinte, que muitas pessoas têm influência sobre outras pessoas. A opinião de uma pessoa, principalmente no mundo hoje globalizado, tecnológico, né? Você vê os influenciadores aí, os caras falam alguma coisa, vai um monte de piolho na cabeça deles. Porque às vezes a pessoa nem reflete naquilo, não, ela já adere à opinião do outro. Pronto, eu sou assim, eu tenho muita preocupação com essa questão de partido político. Eu acho que o cristão não pode votar em partido, o cristão tem que votar em pessoas, porque partido defende uma ideia. Eu já acho que a pessoa que está lá dentro de um partido, ela tem que estar de acordo com a filosofia do partido, né? Então tem que ter muito cuidado, porque é muito difícil você estar num partido onde que tem algumas coisas que você não concorda, mas você está lá. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. A gente vota, o cristão ele não olha para partido, ele olha para pessoas. Porque quando estiver lá na autoridade, o cara vai votar sim ou não, né? Aí aquela história, o problema do partido, onde mora o partido? Não, nós todos vamos votar isso. Não, mas é uma coisa que eu não concordo. Não, mas você é do partido? Vocês estão entendendo o problema, como que é sério? Então como a gente quebra essas coisas? Orando, intercedendo, né? Segunda coisa, por que nós devemos fazer isso? Porque fazendo isso, Deus vai nos permitir uma vida tranquila. Não é o homem que nos proporciona isso, irmãos. É Deus. Não adianta a gente falar que o político tal lá, ou o político B, ou o político C, que ele vai resolver os problemas nossos. Se não for Deus, Deus pode usar ele, mas a glória é de Deus. E aí nós estamos vendo as pessoas idolatrando homens, achando que o homem vai resolver o problema do mundo. O que resolve o problema do mundo é o Evangelho. E o Evangelho é o que? É amor, é paz, é perdão, é honestidade, é gente com caráter. O Evangelho é isso. Então Deus ele é soberano sobre tudo e usa os governantes como instrumentos em suas mãos para executar os seus planos. Uma autoridade que se submete à vontade de Deus é uma autoridade que abençoa o povo com o seu trabalho. Nem sempre essa autoridade se entrega à fé em Deus. Olha só. Às vezes a gente pensa, vamos com um político crente, que esse político crente vai nos abençoar. Não é ele que nos abençoa. Nós temos que mudar essa concepção. Quem nos abençoa é Deus. Então ele pode usar até quem não faz parte da fé para abençoar o povo. Né? Nós vamos ver que o Evangelho, homens de Deus mudaram a história de governos. Quando a gente vai lá para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos os governos que entravam lá, eles eram a diferença. Era ou não era? O governo se submetia ao Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era ou não era? Primeiro eles tinham que pagar o preço, para que o Deus deles fosse exaltado. Então essa é a filosofia, essa é a forma que Deus trabalha. Não é eu vou pôr um crente lá no governo e o crente vai... corre o risco de se corromper, porque lá é poder nas mãos, é dinheiro fácil, né? Então o governo não teme a Deus e deseja perverter a verdade, traz sofrimento para o povo. Você pode ter um político hoje que não teme a Deus, mas que respeita os princípios, que respeita as pessoas. E se ele tiver um caráter e for honesto, ele abençoa o povo. Agora, se for um lá que é totalmente contra Deus, não tem sequer um temorzinho a Deus, o
povo vai sofrer. Então por que a gente tem que envolver com política? Né? Porque fazendo isso, nós vamos ter o povo, né? Nós não, o povo vai ter uma vida tranquila e abençoada. Vamos ver aqui que um bom governo é daquele que teme ao Senhor ou usa-se de valores da sabedoria de Deus. Agora eu vou pedir para abrir alguns textos. Tiger, abre aí Provérbios 8, do 15, vai ler do 15 ao 17. Cláudia, Provérbios 28. Do Tiger é o 8, né? Da Cláudia é o Provérbios 28, 15 e 16. E a casa Provérbios 29, versículo 2. Achou e pode ler, pai. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que procuram me acham. Isso. Então, por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Certo? Então, ou seja, e aí a gente vai ver no decorrer da história, tanto para punir o povo, ou como para abençoar o povo. Quando o povo de Deus era rebelde, Deus levantava um governo para fazer o que com eles? Aprisionar, escravizar, humilhar, fazer com que o povo se descesse ao pó, para voltar restaurado para Deus. Tem hora que eu penso assim, olha, se a gente viver uma crise aí política e houver perseguição na igreja, tem um lado muito ruim disso, mas acho que vai ter um lado onde o povo vai despertar. Em toda a história você vê assim, não é assim, não é? Os cativeiros foram permitidos por Deus por quê? O povo estava rebelde, vivendo uma religiosidade vazia, rasa. Aí levantava-se o governo para quê? Para oprimir eles, para eles reconhecer as limitações deles, para eles verem que sem Deus eles não são nada, e aí eles caíam no pó, morria gente, aquela coisa toda, e a gente olha na Bíblia, nossa, mas... E aí de repente eles... Aí você vai para os profetas maiores, você vai ver que eles vão falar muito remanescente. Sempre tinha os remanescentes. De todo Israel tinha Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Sempre haverá um remanescente. E a palavra de Deus nos diz o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. De toda a nação sempre tinha os remanescentes. Tá? Esse envolvimento político, né? A palavra é bem clara que é em relação na região celestial. Agora falando assim, não citando nomes, mas o atual governo nosso, o envolvimento, ele é só de imposição de mãos. Eu não vejo nenhum pastor lá junto orar com o pastor ou com o presidente e dar estudo ao presidente, instrução. É um show, é simplesmente posição de mãos e câmeras. Então, o que a gente vivenciou hoje no Brasil é diferente dos Estados Unidos há um tempo atrás, onde haviam pastores lá no Senado americano que instruíam o pastor em estudos bíblicos. Né? Só que o evangelicalismo brasileiro, ele é raso, ele não tem raízes, né? Não é um evangelho que ensina, é um evangelho gospel, mercadológico. Faz o quê? Estou junto com a autoridade do meu país, mas para tirar foto, para meu benefício próprio, para beneficiar as minhas instituições que são as igrejas. Eu poderia citar nomes de pastor, mas não vou, né? Alguns tipos. Então, assim, está tudo errado. Então, assim, aí eu vejo o quê? O movimento evangélico brasileiro todo corrompido, todo manchado, né? Não se tem uma raiz forte
que influencia as autoridades. Pelo contrário, se envolvem em escândalos facilmente. Né? E aí não há mudança. Né? Aí pode ser qualquer governo que estiver lá, não vai haver mudança, porque está tudo errado. O movimento seria diferente, de outra forma, outra abordagem. E o povo de Deus, ele tem que se posicionar, tem que entender que, igual você falou, quem estiver lá, não é ele que vai resolver o problema da nação. É o Evangelho. E assim, só uma observação do seu comentário, irmão, que nós estamos aqui em igreja, graças a Deus aqui todo mundo compreende. Mas o comentário seu não é enganoso, ele é verdadeiro. O que a gente tem que ter uma preocupação é como também a gente expõe a nossa opinião como Evangelho lá no mundo. Porque, por exemplo, a gente não pode usar uma expressão generalizada, porque você vai ver na história que sempre há os remanescentes. Não, assim, nesse caso, eu coloquei assim, eu generalizei quem está junto lá. Mas o mundo lá de fora, quando a gente faz um comentário assim, as pessoas associam todo mundo, até nós. Mas aí que está, eu vou te dizer que 90% pensa assim, infelizmente. É lógico. Aqui a gente tem liberdade de falar, mas assim, eu estou só dando uma dica, né? Porque assim, olha, eu sempre tenho essa preocupação, olha, tem um número grande, eu não estou generalizando, boa parte, você está entendendo? E infelizmente é isso mesmo que você falou, né? Então, há esperança? Lógico, é só o povo despertar. Aí a gente fica pensando assim, a gente fica esperando a nós, e aí a responsabilidade é nossa. Quem foi, para quem Jesus falou para ser salvo e luz do mundo? Começa de quem? Da igreja que tem mais gente no Brasil? Não. Começa talvez da igreja que tem menos gente no Brasil. Uma pessoa, duas, três. Acabei de usar o exemplo aqui de 3 homens que mudaram o pensamento de um governo. Falou, não, aqui o rei falou assim, não, aqui agora não tem esse negócio não, é Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode tirar tudo aí, meu filho, tira tudo isso, que depois disso aqui não tem condições mais não. Mas um dos problemas que o Fábio falou é essa questão, que chegou um período no Brasil que os cristãos, vou colocar assim, as igrejas tradicionais que são mais centradas, os que tem mais eleitor, né? Não vão me envolver com política. Ela se omitiu, a igreja se omitiu. Nós estamos pagando preço, né? Os tipos de pessoas que citou, os tipos de crente que citou aqui, né, que não são sensatos, não são tementes a Deus, eles tomaram conta. Por isso que o Brasil está do jeito que está. Porque nós não nos posicionamos. Não nos posicionamos. Então, ou seja, há como resolver o problema. Começar de quem? De mim? É eu me posicionar de forma correta. Tem gente brigando, por que vocês estão brigando, irmãos? Por que a gente não vai orar e vamos buscar a Deus? A resposta. Pode até não resolver o problema dos dois, joga um balde de água fria na hora. Inclusive, dos meus não é? Sempre. O outro é café. Lê o outro texto aí, por favor. Provérbios 28. Como um leão que ruge, e urso que ataca, assim é o perverso, que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muito. São as consequências de pessoas que nós elegemos. Outro texto, Provérbios 29, 2. Esse todo mundo conhece. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Tem uma tradução que diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Quem está com Provérbios 28? É a Cláudia? Lê do versículo 2 ao 5. Por causa da transgressão da terra, mudam-se precatamente os espíritos, mas por um sábio e prudente se faz estar pela sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa ter. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas o que guarda a lei
Deus se agrada dessa atitude, pois deseja que todos os homens, independente de sua posição, conheçam a verdade. Né? Então nós devemos orar a Deus pelas autoridades, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade e que governem com justiça. Não necessariamente precisa ser crente, ou ter uma religião, sei lá, ele pode até ter a religião dele, mas que governar de forma justa, debaixo da autoridade de Deus, de princípio de Deus, e que seja um próximo caminho do bem. Se você olhar, por exemplo, Nabucodonosor, ele cria em Deus? Não, mas ele passou a crer em Deus, né? Por quê? Porque ele viu que o Deus deles é bom, é um Deus sábio. As pessoas iam lá para ver a sabedoria de Salomão, porque sabiam que a sabedoria dele não era dele, era a sabedoria de Deus. Mas aí tem um detalhe, né? Hoje, por exemplo, a gente quer servir a pessoa que está lá na frente e esquece de servir a Deus. E a pessoa que está lá na frente espera que o povo aqui sirva a Deus. E aí o cara fala, mas está me servindo, está errado. O próprio cara, às vezes, sendo crente ou não. Então, nós crentes queremos servir ao presidente também, não está errado. Nós servimos a Deus e oramos por eles. E se eles forem abençoados, nós somos abençoados. Essa é a filosofia da política, com uma perspectiva cristã. Então, o que deve estar em nossa mente como povo de Deus neste mundo? Lá, o texto diz bem claro aqui, o texto vai dizer que sim, só existe um intermediador entre Deus e os homens, certo? Não é o político que vai interceder por mim, não é o político que vai me proporcionar o bem-estar. Então só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo que se entregou por todos. Então a ideia aqui é que algumas autoridades se colocavam como mediadores entre Deus e seu povo. E a adoração ao imperador era algo comum naquela época. Então aqui Paulo está alertando a galera. Irmãos, Paulo aqui vai quebrar o paradigma de que só existe um Deus e apenas um mediador e não mais que isso. Por mais autoridade suprema que o imperador tivesse, ele era homem. Então, sendo Jesus o que é capaz de salvar e Deus o mandatário da salvação através de Jesus, nós também devemos pensar nisso politicamente. O mais bom que seja o homem que estiver lá, ele é só um homem como eu e você, sujeito aos mesmos erros, e eles podem errar, e eles vão errar. O que espero que o erro deles não prejudique a nação, mas que eles vão errar. Que existem dois tipos de erros, vocês concordam? O erro que você faz porque você não sabia, não tinha conhecimento, e o erro que você faz intencional, o mal mesmo, maldade mesmo. Não, os caras sabem que é errado e faz o que é errado. E tem um erro, né? E aí por isso que a gente tem que tomar cuidado também, porque hoje nós vivemos uma coisa que aquela turminha lá antigamente vivia, mas era menos. A fofoca sempre teve, né? Nos bastidores dos palácios sempre havia um tititi. Só que não era igual hoje, rede social, gente, que é o trem é rápido. Então hoje fake news está comendo 12 aí, E aí a gente não sabe, a fonte segura mais, não está tendo como ter é tanto canal de informação que você fica perdido. Mais uma coisa para fazer com que a gente dobre o joelho e fale, olha Deus, aqui eu não dou conta disso aqui não. Eu não sei a intenção do coração dos homens, mas o Senhor sabe. Eu não conheço o dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Não deixe chegar a informação que vai tirar eu do caminho da verdade. É isso que nós temos que ter, orar. Essa é a intimidade. Essa é a mensagem do Evangelho, que Jesus é o mediador é o mediador e o único capaz de conduzir o homem a Deus, sendo uma autoridade distinta do governo. Então nós temos que ter essa concepção. Um governante que não conhece a Deus está submisso à injustiça e pode até mesmo querer ser Deus e tomar o lugar de Deus em tudo.
Não com essas palavras que eu acabei de falar agora, mas está falando abertamente. E as pessoas não oram para Deus tirar as escamas dos olhos, os tampão do ouvido. Ter a percepção, né? Paulo quebra aqui mais um paradigma da visão do governante como mediador, né? E passa a ser um alvo da misericórdia de Deus e instrumento de Deus para executar seu plano, mas não divinizado como de costume. Então Paulo fala, tem que orar, irmãos, pela política, mas não tem que idolatrar os políticos, por mais bom que ele seja. Talvez entre um cara lá. A gente vê isso na igreja católica, né? As pessoas, tem muita pessoa boa lá. O que acontece? A pessoa morre e vai fazer, vai divinizar a pessoa. Então, não é esse o pensamento bíblico, não é esse. Por mais bom que seja um líder, em qualquer área, seja na igreja, seja lá na política, seja em qualquer coisa, a nossa mente tem que ser voltada para Deus. Ele é o único, né? Não divinizar como de costume. Então Jesus como meio divino que conduz o homem a Deus, mas não como um governante, e sim como um mediador. Então essa é a mensagem do Evangelho pregada por Paulo. E nós vamos ver também, tem outros textos bíblicos aqui que também tratam dessa questão. Abra aí, vou pedir agora na palavra, abre em Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tá, 1 Pedro 2, versículo 13 ao 17. Tito 3, versículo 1 e 2. Pedro 2, 13 a 17? 13 ao 17. Pode ler, Ana. Não, ela fala aqui. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E aí? Esse aqui E aí? não difamar, político de falar. Sujeitar o governo. Aí mas peraí, agora vamos entrar uma coisa aqui. E aí? Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Assim, ó, lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e autoridades. E aí? O que é isso aí? O que vocês entendem isso aí? Entra um cara lá que fala assim, olha, não vai ter mais igreja. Não quero que cultuem. Não querem que vocês agora vão servir ao Deus da macumbaria, por exemplo. E aí? Aí não, né? Aí não, né? Não, você fica lá. Desde que a Bíblia é soberana, né? Desde que não se tira ela. Porque Daniel, Sadraque e Abednego lá, eles não se entregaram a Nabucodonosor, né? Tá, vou seguir tudo menos isso. foi por fogo que queimou. Aí para vamos ver os crentes, né? Porque se Deus permitir isso, irmãos, se Deus permitir isso, porque eu creio na soberania de Deus, nós pode votar errado, Deus levantar um governo desse jeito, aí a igreja vai enxugar. Eu não quero isso, não queria viver isso no meu contexto, não. A gente sabe que isso vai chegar um dia, não gostaria não. Por isso que a gente ainda dá tempo da gente orar e clamar e viver dias ainda de paz. Mas nós estamos caminhando para uma situação assim. Mas para final vamos falar um pouquinho sobre isso aí. 1 Pedro 2, 13 ao 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos
aqui, ó, de Romanos, capítulo 3, versículo 1 ao 7, que diz assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Então, está vendo a distinção? Você quer viver livre do medo da autoridade? É uma pergunta. Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então, o próprio Paulo já está dando a resposta. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Missão de controle social no refrear do mal. Isso aqui não é do texto bíblico, tá? É um parênteses aqui para justificar o texto. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Versículo 6: e por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Há parênteses aqui: missão de trabalhar em prol do bem-estar social. Versículo 7: deem cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então vamos falar aqui, para finalizar o estudo, alguns pontos importantes serem observados nesse texto aí que nós lemos. Paulo trabalha esse texto em condição normal de governo e desejado por Deus, certo? Ele traz o texto, mas a ideia de um governo que seja um governo que trabalhe em favor do povo. Este é o propósito de Deus. Mas quando o pecado toma conta, tudo se perverte. Então por isso nós devemos orar pelas autoridades. Quando o propósito da autoridade é pervertido, temos o caos social e a anarquia. E isso traz danos sociais seríssimos. Gente, nosso país é muito rico. É muito rico. Porque eu já escutei uma frase assim, que nós fomos descobertos, e desde a época do descobrimento do Brasil, a exploração. Começou com uma turma, entrou outra turma, saiu outra turma, entrou outra turma. Não cabe os recursos desse país. Deus tem um projeto muito grande para esse país. E a gente vê que quando alguém entra aí que tem a intenção de trabalhar com o povo, a gente vê as coisas acontecendo. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, não vou defender nenhum partido, já falei, não gostaria de manifestar. Eu trabalho com muito órgão público. Já tem 13 anos que eu estou numa empresa que eu trabalho com órgão público. E eu percebo quando o órgão pega realmente, né? Eu tenho órgão público nessa gestão agora, não vou falar se é estadual ou municipal, para não fazer propaganda política, mas eu tenho um órgão público que fechou o contrato com a gente, falou assim: olha, a gente fecha o contrato com vocês, mas vocês vão ter que fazer uma contrapartida. A gente precisa de fazer, distribuir tantas cestas para empresas, para pessoas carentes. Tem como vocês fazerem isso? Eu falei: cara, lógico. Você vê que o governo está preocupado em atender uma necessidade social. Ou seja, está fazendo coisas e está revertendo essas coisas, não como eu já vi em outros governos também. Faz isso aqui, vocês me dão um pouco. Você não sabia para que era aquele dinheiro. Agora, nesse governo que a gente fechou o contrato recentemente, um governo de uma cidade aí, o cara falou isso. Eu falei: caraca, e lá é assim, tá assim, contrata um negócio, ele falou: olha, eu
vou construir aqui umas casas para fazer doação. E aí vocês podem ajudar nisso aqui? Vocês viram a diferença? Agora, o pecado luta contra o conceito da autoridade. E isso é o que temos visto no mundo hoje. O pecado da autoridade é o autoritarismo, e isso também é uma perversão da vontade de Deus. Então, nós cristãos precisamos nos posicionar como cidadãos de dois mundos, lutando para conquistar o que é eterno, né? Representando nossa nação celestial, mas enquanto estamos aqui devemos lutar de modo submisso e respeitoso pela paz da nação terrestre que estamos vivendo, como um texto que fala sobre o cativeiro babilônico do povo de Israel. Nós lemos aqui hoje Jeremias. Então, nosso voto é papel de cidadão e deve ser feito com consciência, oração e principalmente sabedoria bíblica e temor de Deus. É aquela história que eu falei para vocês. Muitas pessoas não têm nunca nem ler a Bíblia toda. Não tem uma visão geral de Gênesis, Apocalipse para ver o que acontece na história quando os governos são maus. Quando a pessoa se deixa influenciar, não é uma influenciadora. Então nós devemos orar por nossos governantes, respeitar a ideia de autoridade, pois esta é a vontade de Deus. E quando pervertemos isso, não estamos sendo sal da terra e luz do mundo onde estamos. Quando nós abrimos mão. Graças a Deus mudou um pouco, né? A gente não, antigamente, principalmente em eleições municipais, tinha muita base de troca, né? Um cimentinho aqui, uma coisinha aqui, ainda tem, né? Tem ainda essas bases. Muita coisa, está errado. E pior que a pessoa ainda não vota naquela que ganha. O crente tem que se comportar politicamente correto, e a gente vê muito crente agindo de forma errada nisso que você falou. Eu vou votar em fulano porque ele vai me dar isso, isso, isso. Não vou votar em ciclano porque ele acabou com a aposentadoria do país. Então, não vou votar. Então a pessoa tem esse benefício e troca. Ela não está pensando se o cara. Ou da classe, né? Se o cara é capaz, se ele realmente tem interesse de fazer o bem do país. Ela não olha isso, ela olha só o benefício dela. Então o crente está errado na sua posição política. Esse é um problema sério, né? A gente viveu uma política de pessoas ganhando R$200 por mês e achando que estava tudo bem. Tem lógica de entender isso? Pior é o que ganha. As pessoas falam, não posso voltar no final não, porque vai tirar esse auxílio aqui, eu vou ficar como? Tá nem aí quem tá lá, né? Assim, honrando o que está me satisfazendo. Que eu acho que é uma coisa que onde eu falo que a igreja tem um papel muito grande na sociedade, social, né? A gente tem condições de matar a fome de muita gente. E a gente tem que tomar cuidado também. Nessa época agora, até outubro, todos os políticos aumentam o ganho financeiro desses obras sociais, tipo a Auxílio Brasil, Minha Casa Minha Vida. Aí quando é janeiro eles cortam tudo. Então assim, as ações eleitoreiras para ganhar votos, ganhar mais anos de mandato. Já teve pior. Eu usei o exemplo aqui falando assim, ó, os caras fazem assim, ó, se você votar no fulano, ele vai tirar esse benefício. Todos fazem isso. Né? Mas isso já vem da cultura. O brasileiro é um povo que gosta de ter um político de estimação. Seja o que for, ele tem que ter alguém que ele colocar. Esse que faz coisa errada, né? Respondendo a sua pergunta, por que a gente não serve? Por isso. Porque vem do povo, idólatra. Eles querem alguém para idolatrar. Seja que, como a Ana Paula falou, os agricultores hoje estão, vamos falar assim, grosso modo, nem aí. Se gasolina está 10 pontos, os caras não estão dando tanto dinheiro como ganhou na vida agora. Acho que ganhar dinheiro, né? Então, eles estão olhando para o umbigo deles. Para pobre. Não, tem muita coisa para a gente reparar. E se Deus tiver misericórdia, mudar. Né? Eu sei que Deus pode mudar o demônio que estiver lá na política e converter. Eu sei que Deus pode fazer isso. Como você citou no caso de Daniel e de sua turma, a intervenção foi de Deus, né? E ele que fez os olhos de Nabucodonosor. Foi. Veio o terceiro. Ele que fez a venda cair. Veio o quarto homem no fogo.
Aí eu vejo 4 homens, velho. Não foi 3? Pois é. Você não vê ninguém comentando na Bíblia que viu, só ele, né? Era ele que precisava de ver. Deus não Mas colocou olha- nem Israel. Hã? Até hoje Deus não colocou nem Israel, por que ele ia poupar o Brasil? Se não Mas- acontecer alguma coisa que vai acontecer. Nas Aí eu entro assim, ó, eu entro com a minha oração assim, eu só não quero fazer parte disso aí. Eu quero ser da turma do remanescente, eu não quero ser da turma que vai ser punida por Mas corpo. assim, mas todos passaremos, né? Não. Acontecer, Não, se você olhar lá, todo mundo, Daniel foi escravo, igual os outros. Não teve jeito. Mas há uma diferença ali, né? Porque aqui ainda nós estamos sendo escravos, né? Há um bom tempo já. Né? Aí, meu amigo, aí eu quero ser da turma do remanescente. Se alguém quiser for ver Deus, tem que ver ele na minha vida. Não? Então, aí aonde que a gente entra isso? Na hora de voltar. Então, por isso que é muito sério, a gente tem que orar mesmo. Jejuar é uma coisa séria. Eu acho que a igreja tinha que estar buscando todo dia sobre isso. Não só para a questão presidencial, gente. Porque deputado, senador, que para mim é o mais difícil. Você não conhece os caras, entendeu? As informações tudo é distorcida, você acaba voltando quem você não conhece. É muito difícil investigar uma vida de um cara lá que você não sabe, com o tanto de redes sociais que nós temos, com tanta informação distorcida, que ele fica. Não sei se você tem assim, tem a ver e não tem, né? É um exemplo americano, aquele Jim Swaggart, né? É um grande pregador de lá. Pregava na TV e ele sempre condenava artistas que cantavam músicas seculares, não sei o que, com letras estranhas. Assim, ele metia o banho em todo mundo e ele levantou uma geração na televisão, falando de televisão, né, americana. E um belo dia ele foi pego em adultério em rede nacional. Né? E aí? Né? Então ele pôs o trabalho a perder de anos e anos e anos, né? Matou várias gerações americanas, né? Porque tinha gente que era como a novela das 9 aqui, né? Sentava em frente de TV para assistir ele pregar. Né? E eu vi um depoimento de um cantor americano falando isso, que a família dele se converteu assistindo e escutando Jim Swaggart, né? Deus usou ele, né? E é um belo dia ele metendo pau em um cantor americano lá e veio os escândalos, que traía a mulher com uma prostituta, e realmente foi comprovado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que já havia uma idolatria ali também. Era Swaggart no céu e ninguém mais. Então, é Deus. E outra coisa. Faz as coisas assim de forma correta, né? Deus vai lá e mina. E outra coisa, tem uma coisa, vou abrir um parênteses aí, meu irmão. Tem um lado espiritual aí também. Sim. Satanás estava enxergando isso. Claro. Satanás não brinca também no serviço, não. Claro, mas aí Tá entendendo? tudo é espiritual, né? Não. O povo começou a idolatrar. Eu sei. Então, assim, E aí o cair é do homem levantar de Deus, né? Deus permite. Permite. Satanás, E assim, e aí o que aconteceu? Ele acabou com carreiras de muitas pessoas por criticar publicamente na televisão. Só que quando foi ele, o negócio foi grande. Aqui eu estou falando assim, o juiz de Deus, né? A pessoa se acha superior a quase ao próprio Deus e acabou com muita gente. E rede nacional de TV. Só que quando foi a vez dele, o negócio foi feito também. Por quê? Porque ele se titulava o perfeito, né? Só que não era tão perfeito assim. Aí tem um jeito que eu agir de Deus a gente não vai entender nunca, né? Exato. E assim, glória a Deus, porque Deus usou ele para ter testemunho como esse. São poucos homens, por exemplo, que vivem a sua vida para Billy Graham. Você não vê. Você quer ver isso? Eu assisti esses dias a história de Billy Graham. Eu estou lembrando do nome de um pastor batista americano, que ele já até faleceu, mas que foi selecionado nos Estados Unidos também, porque ele foi um ótimo pastor, e depois da morte dele veio muitos abusos sexuais à tona. E muitas pessoas se decepcionaram. Mas aí que tá, como você falou, o cara pregou a palavra certa, fez certo, ok, eu vou pegar isso para mim. Aí eu não vou deixar de ser crente porque Isso. Essa maturidade espiritual. É igual aqui, ó, eu estou aqui pregando hoje, misericórdia, né? Amanhã e aí? Nossa, eu ia na igreja porque eu gostava do Kelso. Então tá errado essa motivação, pode continuar dando muito. Tá errado. Pastor André, você
pedreiro? Então beleza, então vai embora, meu irmão, porque você ainda não conheceu o Evangelho não. Né? A pessoa, o reinado de Davi tivesse acabado quando ele tivesse adulterado lá com a... Não acabou, meu irmão. O povo serve a Deus, puniu ele, lógico. E ele continuou. E a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então, cuidado para não achar que o governo resolve tudo. Ou que tudo é culpa do governo. Eu não vou entrar nesse assunto porque já acabou o tempo, né? Mas os crentes mentem, os crentes roubam, os crentes sonegam, os crentes falam. Aí tudo é culpa do governo. É ou não é? Não, meu irmão. Ele não resolve tudo e nem tudo é culpa dele. Muitas vezes nós estamos falando mal de governo A e governo B, e nosso testemunho na surdina, que muitas das vezes ele não é revelado. Na surdina é ruim. E Deus vê tudo isso, né? Eu queria saber como é que Deus consegue ver isso. Nós falando mal de um governo, sendo que muitas das vezes nós somos, na primeira oportunidade que nós temos, a gente deixa a nossa natureza pecaminosa prevalecer. Então precisamos orar por nossa nação, pois estamos muito distantes da vontade de Deus, e é por isso, por isso tudo está fora dos eixos, porque a igreja está adormecida. Então o que nós vamos fazer? Despertar e orar. Vamos orar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, ó Pai. Muito nos falou a tua palavra nesta manhã. E realmente, ó Deus, nós precisamos da ajuda do Senhor, da intervenção do Senhor. Que o Senhor abençoe o seu povo, abençoe todos os homens, que a tua palavra, Paulo está dizendo para orar por todos, não só por nós. Nós precisamos orar por todos, para que tenhamos, ó Deus, uma vida cristã abençoada, e que tenhamos governantes, autoridades dentro da igreja e fora da igreja que nos abençoam, que tragam a verdade, que trabalham pelo povo, que edifica, ó Deus, as vidas, que todas as rendas sejam bem distribuídas. Pai, tira a ideia que o cristão não tem que envolver com a política. Temos sim. Muita gente tem, como a Ana Paula mesmo disse hoje, as coisas estão porque o teu povo não está nem aí, acha que é do capeta e não interfere, não ora, e não busca, e não vota, ó Deus, e aí nós estamos pagando o preço. Desperta para a igreja. Nós precisamos orar para que Deus intervenha, que Deus resolva esse problema que nós não damos conta. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, a ter uma mente esclarecida. Livra-nos dos fake news, das mentiras das grandes mídias, ó Pai, da manipulação daqueles, ó Deus, que estão querendo assumir o poder, ó Pai querido, não para trabalhar para o povo, mas para roubar o povo. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, que a sua igreja se desperte em oração, em jejum, em busca. Nos ajude nas nossas devocionais, todos os dias, a lembrar de orar por isso. Para vermos, ó Deus, o agir do Senhor, que seu nome seja glorificado na igreja do Senhor e na política. Em nome de Jesus.